Tem coisas que a gente ouve e que ficam marcadas. Às vezes é uma frase solta, às vezes um comentário despretensioso. Outras vezes é um olhar, um silêncio ou até mesmo uma crítica direta. E sem que possamos perceber, aquilo ali se instala em nosso sistema e nos paralisa. Nesse vídeo eu quero conversar com você sobre essas sementes que são plantadas na nossa mente. Se nós não estivermos atentas, elas podem matar os nossos sonhos. Mesmo que a gente ache que não foi afetado por ela, muitas vezes já foi. E reconhecer isso é o primeiro passo para se libertar e continuar caminhando na direção daquilo que realmente importa para você. Então fica comigo até o final e vamos ver como essas sementes são plantadas no nosso sistema e, melhor que isso, como podemos fazer para reverter esse processo. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Aqui quem fala é Juliana Neves e trago aqui para vocês conteúdos de autoconhecimento e espiritualidade. Quanto mais você conhece a si, mais próximo dos seus sonhos você está. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você é: de quantos sonhos você já desistiu por conta de algo que você ouviu? E isso pode ter vindo muitas vezes como uma crítica construtiva. Então peço que você anote essa pergunta e reflita um segundinho sobre ela. Tenho certeza que você vai encontrar sonhos que foram paralisados por conta de uma palavra ou de uma atitude de pessoas próximas a você. Essa semana eu estive reflexiva sobre essas sementes que são plantadas em nossa mente e muitas vezes por pessoas muito próximas de nós. Porque recentemente eu decidi voltar a correr. Isso para mim é apenas um complemento de esporte, mas é uma atividade que eu gosto de fazer. E eu já corri anteriormente. Do nada eu tinha parado de correr, então eu parei de ir nos treinos, parei de correr no meu dia a dia e agora eu tinha decidido voltar. E eu comecei a relembrar o porquê que eu tinha parado de correr. Nessas minhas reflexões eu consegui observar. Foi uma palavra que uma pessoa me falou e isso me desmotivou totalmente. E não foi nada sério, foi algo bem banal que, se a gente for analisar hoje, a gente diz que não teria motivos para ter parado. Mas é esse o ponto que eu gostaria de chegar. Por muitas vezes, a gente acha que aquilo que o outro fala não interfere nas nossas decisões, mas ela interfere sim. Mesmo que você diga a si mesmo que não interfere, que as pessoas não têm esse poder sobre você, você pode fazer uma lista dos seus sonhos que você desistiu e muitas vezes por trás disso, porque foi um mecanismo inconsciente do seu corpo, o que pode ter te paralisado foi algo que alguém falou ou algo que alguém fez em relação àquilo ali. Então, nas minhas reflexões, quando eu voltei lá atrás e fui lembrar o porquê que eu parei, e eu me recordo que eu estava conversando com uma pessoa sobre isso e falando para ela que eu tinha gostado e que estava bem bacana, que eu fazia musculação na semana e daí corria para dar uma escapada um pouco da musculação, então eu fazia essa atividade de complemento e a pessoa me olhou e falou que eu estava muito magra. Ela não achava necessário eu correr tanto, que era para mim diminuir a corrida, porque eu não estava tão bem quanto eu estava antes de correr. E na hora eu pensei que aquilo ali não tinha me afetado em nada. Eu só falei que pessoa ridícula me falar um negócio desse, o que ela tem a ver com isso? Porque a gente já fica num sistema bem defensivo quando a gente ouve algo que a gente não gostou. E é óbvio, gente, que conscientemente eu pensei que isso não tinha me afetado. Pra mim tava tudo certo. Pra mim, a vida que segue, o que a pessoa falou, não me importei e tá tudo bem. É só a opinião dela. Foi isso que conscientemente eu pensei. Mas hoje, retornando naquela situação, entendendo como o mecanismo da gente funciona, eu vejo que inconscientemente isso me afetou a ponto de eu parar. Porque depois disso, eu comecei a achar muitas desculpas. Se as pessoas chamavam para fazer um treino ou para ir correr, eu tenho uma coisa para fazer, eu já tenho um compromisso nesse horário, hoje eu estou muito cansada. Essas foram algumas desculpas que eu fui usando nesse tempo. Então, ou o tempo estava ruim, ou eu já tinha um compromisso. Inconscientemente, o meu corpo recebeu aquela informação como algo totalmente negativo. E depois
automaticamente o meu corpo criou desculpas para não fazer aquela atividade. Então veja que não é uma coisa que a gente conscientemente faz. Isso me afetou e agora eu vou ter que tratar isso. Não. Precisamos ter muito cuidado, porque muitas vezes a gente recebe isso no nosso coração, no nosso sistema, e a gente começa a fazer movimentos ao contrário para não fazer mais aquela atividade. E talvez a opinião dessa pessoa realmente não faça diferença para mim. A gente busca ser amado pelas pessoas, a gente busca essa aceitação de alguma forma, a gente quer que as pessoas nos achem bonita, a gente quer que as pessoas nos achem inteligente, que gostem daquilo que a gente está fazendo, que admirem a gente de alguma forma. Então o nosso inconsciente, ele está sempre buscando nos proteger, nosso sistema está sempre fugindo dessas questões de não ser incluída a um grupo, de não ser aceita por um grupo. Por isso que precisamos ter cuidado, porque muitas vezes é inconsciente esses movimentos que a gente faz. Achei muito legal essa dinâmica, que foi olhar para o passado e tentar entender o porquê que eu fiz esses movimentos, porque isso também fala sobre a minha autoestima, o meu autocuidado comigo, sobre aquilo ali que está me afetando. Por que que isso me afeta? Porque eu não tenho confiança o suficiente para dizer, opa, eu me acho bem assim, tá tudo bem com o meu corpo, eu gosto dessa atividade, eu tô olhando no espelho, estou me amando dessa maneira. Então veja que não é só o que o outro falou, mas é todo o mecanismo de defesa, o porquê que a gente aceitou aquilo ali como uma verdade. Então olhar para o nosso passado, por que que a gente desistiu daquele sonho ou daquela atividade, por menor que seja, você tem que olhar para isso, porque isso tem uma raiz. E essa raiz pode ser justamente porque a sua autoconfiança está super abalada. Porque pode ter ali uma ferida de rejeição, uma ferida de abandono, uma ferida de humilhação. E isso tudo precisa ser ressignificado. Não porque uma pessoa vai matar o seu sonho, mas porque muitos sonhos você deixou adormecido, porque você recebeu palavras de algumas pessoas à sua volta e isso fez você desistir de algo que você queria ou de algo que você gostava, de algo que te trazia alegria, felicidade. Então, precisamos olhar para esses sonhos adormecidos como uma forma de ressignificar as nossas feridas, para que a gente consiga fazer aquilo que a gente gosta, se aceitar da maneira que a gente é e que realmente aquilo que a gente vai receber do outro, que a gente vai ouvir do outro, não tenha um impacto tão significativo a ponto de nos paralisar. E diante dessas reflexões tem algo muito legal que vem junto, que a gente não só se coloque nesse olhar de eu ouvir o que eu preciso curar em mim, a partir disso, o que eu estou aprendendo e o que eu preciso melhorar, que são essas questões de autoconfiança, de autoestima, de curar as nossas feridas. Mas também tem um segundo momento aqui, que eu olhei para mim e pensei, cara, eu fui essa pessoa por muito tempo. E por vezes a gente porque a gente tá tão no automático para dar a nossa opinião, que a gente acaba ferindo outras pessoas, achando que a nossa opinião é relevante e não é. Então eu fiz essa reflexão de que muitas vezes eu dei essa bola fora com algumas amigas ou alguma conhecida, querendo expor aquilo que eu pensava a respeito, e por vezes eu matei o sonho de outras pessoas por conta da minha humilde opinião. A gente precisa entender que se a pessoa está feliz, se a pessoa está alegre, está comentando com a gente algo que ela conquistou, algo que ela está fazendo e que está trazendo alegria para a vida dela, a nossa função é apenas comemorar junto com a pessoa e não querer dar a nossa opinião, o nosso ponto de vista, porque isso não muda nada. Você falar que a pessoa ficou mais magra ou você falar que ela podia ter feito de outra forma, isso não leva a lugar nenhum. A pessoa já fez, se ela está feliz com isso, você apenas parabeniza ela pelo seu momento, diz que é incrível ela estar feliz e que ela continue assim, porque realmente dar a nossa opinião pode matar um sonho de alguém, assim como muitos mataram os nossos a partir daquilo que foi dito. Porque a gente não tem como saber como a pessoa vai reagir, como ela vai interpretar a nossa fala. Antes de matar o sonho de alguém, é melhor que a gente se cale. O próprio Jesus dizia que as nossas palavras têm poder de trazer vida ou trazer morte.
Então hoje eu te pergunto, o que você tem plantado na vida das pessoas à sua volta? Tem plantado vida em abundância, trazendo alegria para os dias delas, parabenizando, trazendo palavras de amor, de carinho, elogiando essas pessoas que te cercam? Ou você tem implantado morte, onde suas palavras têm ferido pessoas, tirado a força e a energia dessas pessoas, enterrado os sonhos delas? É uma ótima reflexão para a nossa vida, para que a gente não sinta a necessidade de dar a nossa opinião a todo momento. Aqui podemos falar a diferença entre críticas construtivas e a nossa opinião, que usamos hoje como conselhos, digamos assim. A crítica construtiva, ela vem junto com a oportunidade de uma melhoria da situação. Então você vai dizer algo para a pessoa, mas você vai dar um ponto para melhorar aquela situação. Já a sua opinião ou seu conselho, digamos assim, que já dizia minha falecida avó, conselho se fosse bom, você vendia e não dava. Então, a gente parte desse princípio, sua opinião ela vem carregada do seu julgamento, daquilo que você acha melhor para a pessoa, do seu ponto de vista, das suas vivências, e a gente precisa entender que aquilo que a gente acha que é melhor, muitas vezes não é o que é melhor para o outro. Precisamos trazer a realidade de dar muito mais críticas construtivas do que a nossa opinião. Entender que a nossa opinião muitas vezes não tem valor diante daquela situação, para aquela pessoa, diante das vivências que ela teve, diante daquele momento de vida que ela está. Então, muitas vezes a sua opinião vai mais ferir a vida daquela pessoa do que ajudar ela a subir o nível. A gente precisa segurar as nossas opiniões, os nossos conselhos para nós. E quando for para dar uma crítica, que seja uma crítica construtiva, que ajude essa pessoa a ver a situação de uma perspectiva diferente e que leve ela a outro patamar da vida dela. Então, que vai ser benéfico para ela, que vai ajudar ela a ter novos insights, a ter uma nova visão da situação e que ela vai conseguir, então, progredir na vida a partir da sua crítica. Como eu falei anteriormente, as informações, elas chegam no nosso inconsciente, elas se misturam com as nossas histórias de vida, com aquilo que a gente aprendeu, como certo ou errado. Então é por isso que muitas vezes uma palavra vai te ferir muito, porque você pode achar que você já está com a autoestima bem elevada, você pode achar que você já está segura de si, que você já tem certeza daquilo que você quer, mas lá no seu inconsciente ainda tem uma informação que ainda mexe com você, que ainda precisa ser curada. Quando essa nova informação chega lá no seu sistema e tem contato com essas memórias antigas, ela pode sim te paralisar, porque é uma coisa que você não vê, que você ainda precisa resolver dentro de si, mas que você ainda não tem acesso a essa informação. Então, acho muito válido essas reflexões de tempos em tempos. Anote os seus sonhos e veja aqueles que você deixou para trás e veja o porquê que isso aconteceu. Com base nisso, você vai ter essa informação do que você ainda precisa tratar dentro de si. Acho que é genial essa metodologia para a gente conseguir resgatar essa informação do que ainda me fere, do que ainda me paralisa e tratar isso da melhor forma. Algumas atitudes também nos ferem de forma paralisante, tanto quanto as palavras. E é por isso que também precisamos estar atento àquilo que os outros nos fazem. Uma pessoa que está com a autoestima, com a autoconfiança ainda em processo de desenvolvimento, quando alguém vem e prefere fazer por você as suas atividades ou até mesmo decidir aquilo que você vai fazer, você está entregando os seus sonhos e a sua vida nas mãos de outra pessoa. A partir de hoje precisamos estar atento a isso também. O que o outro está fazendo por mim que acaba impedindo que eu cresça? Porque quando você entrega na mão do outro aquilo que você precisa fazer,
as decisões que você precisa tomar, você está deixando os seus sonhos todos na mão de outras pessoas. Todo o nosso sistema, ele não foi programado para receber críticas. E é por isso que diante de situações onde alguém fala algo ou faz algo, isso mexe demais com nós. Isso abala a nossa autoestima, começamos a ficar com dúvida das nossas capacidades, começamos a ficar com medo da rejeição, medo do julgamento, medo até mesmo de perder essas pessoas da nossa vida. E é por isso que a gente dá muito valor à opinião das pessoas que nos cercam. De forma inconsciente, começamos a internalizar aquilo que nos foi dito e começamos então um processo de paralisação. Como eu falei no meu exemplo, talvez você não reconheça isso, mas você começou a achar desculpas para não fazer mais os movimentos que você precisava para realizar os seus sonhos. Mas vamos ter calma, que como diz Joel J, aqui a gente mata a cobra e mostra a cobra. Então, tudo tem solução. A gente precisa entender que o nosso cérebro, ele é um tantinho burrinho para levar em consideração tudo que os outros falam, mas por outro lado, ele é muito inteligente, que a gente pode reprogramar ele e a gente vai sair desse lugar onde a gente dá importância para as pessoas que falam coisas que a gente não gostou. Para resolver isso, eu trouxe 5 dicas para a gente conseguir se reprogramar, sair desse lugar onde as coisas nos afetam a ponto de nos paralisar e seguir construindo os nossos sonhos da melhor forma possível. A dica 1 é que a gente vai começar pelo processo do passado. Vamos anotar todos os sonhos que a gente deixou para trás. E com base nisso, a gente vai refletir o porquê que a gente deixou esse sonho para trás. Se foi algo que a gente ouviu, se foi algo que a gente viu, se realmente era algo que não tinha tanta importância e estava tudo bem deixar ele para trás, para que a gente consiga reconhecer se ainda tem feridas dentro de nós que a gente precisa trabalhar. Eu parei lá de correr. Por que eu parei? Porque talvez a minha autoconfiança estava tão abalada que o que aquela pessoa me falou me fez paralisar. Porque a minha autoestima estava tão baixa que quando a pessoa me falou aquilo ali, eu preferi voltar pro corpo que eu tinha antes do que me posicionar e entender, cara, se tu não gosta do meu corpo, o problema é teu, eu tô feliz com isso, tô feliz com o que eu olho no espelho. Então, com base nas informações que iremos receber do porquê que a gente parou, a gente vai trabalhar isso que precisa ainda ser trabalhado, se é autoestima, se é autoconfiança, se é alguma ferida de rejeição, de humilhação, de abandono. Então a gente vai identificar o que é e vamos trabalhar em cima disso. Segunda dica é você fortalecer as suas crenças através de técnicas, de meditações, momentos sozinha com você, momentos de autocuidado, fazer atividades que aumentam a sua autoestima, a sua autoconfiança. Primeiro, reconhecer qual é a nossa ferida latente. Segundo momento, então, vamos fortalecer as nossas crenças positivas. Terceiro, você precisa saber o momento de se expor, para quem você vai se expor e se é para você se expor. A partir desse momento, vamos também cuidar para quem a gente vai contar as nossas alegrias, as nossas felicidades, até mesmo as nossas dores. Porque às vezes a coisa já tá ruim, você conta para alguém e você fica pior ainda. Então, a partir de hoje, é para você expor esse sonho? É o momento de você contar para alguém? Talvez não. Alguns sonhos a gente precisa construir a raiz dentro de nós, para depois sair contando. Quando ele estiver bem fortalecido dentro de nós, quando as sementes já começam a dar frutos, daí sim você pode compartilhar. Então, a partir de hoje, faça sempre essa reflexão. É o momento de expor o sonho para alguém? Essa é a pessoa certa? Eu devo expor esse sonho para alguém? Alguns sonhos você vai precisar construir eles em silêncio. A quarta dica, eu sou a pessoa da escrita, então vamos anotar. A partir de hoje, sempre que você ouvir algo que te gerou um desconforto no momento, que você ficou até questionando quem essa pessoa pensa que é para me falar um negócio desse. Ah, não me importei com essa pessoa, mas ficou remoendo aquilo ali por um dia, ficou pensando sobre a fala da pessoa. Anote, deixe passar uns 2 dias e aí você vai refletir sobre o porquê que aquilo ali te gerou um desconforto. Por que aquilo ali ainda tá na tua cabeça, por que aquilo ali ainda tá
matutando ali que você acha que já esqueceu e daqui a pouco aquela frase vem de novo na sua cabeça. Então, a partir de hoje você vai analisar os seus sentimentos no momento em que eles se apresentam. Deixa passar o calor do momento, que é aquela hora que você está às vezes com raiva, que você ficou muito triste, mas depois analisa o porquê que isso mexeu com você. E a quinta dica é: crie uma lista de afirmações fortalecedoras. Que a cada momento que você se sentiu triste, se sentiu desmotivado, achou que aquilo ali te enfraqueceu de alguma maneira, você vai lá ler as suas afirmações, você visualiza novamente o seu sonho e você fortalece ele para sair desse lugar de dúvida e ir num lugar de empoderamento, de confiança. Então, tem essa lista de afirmações porque ela faz toda a diferença no seu dia a dia. Então, rapidamente, o que a gente falou aqui hoje foi o quanto aquilo que as pessoas fazem ou falam tem poder sobre as nossas vidas. Muitas vezes enterrou alguns sonhos que tínhamos, que a partir de hoje vamos olhar para o passado, entender por que abandonamos aquele sonho que tanto queríamos. Vamos ver se faz sentido ativar novamente esse sonho e correr atrás do prejuízo para que ele aconteça. Hoje temos consciência que muitas coisas agem no nosso inconsciente. Sendo assim, a gente não sabe que isso afetou a nossa vida. Mas a partir de hoje nós vamos rastrear os pequenos passos da nossa vida, aquilo que nos incomoda, aquilo que ainda nos fere, para que a gente consiga se libertar disso, para que a gente consiga curar as nossas feridas e que a gente tenha mais autoestima, autoconfiança para conquistar os nossos sonhos. Vamos então trazer à consciência tudo aquilo que nos afeta para que a gente consiga sarar essas feridas que ainda estão abertas. Para que tudo isso funcione, temos agora 5 dicas que vão nos ajudar nesse processo. Primeiro, vamos anotar os nossos sonhos que abandonamos e vamos entender o que fez a gente paralisar esse sonho. Segundo, vamos fortalecer as nossas crenças positivas. Terceiro, vamos começar a refletir se é o momento certo de contar esse sonho para alguém, quem é a pessoa que iremos contar e se realmente devemos contar esse sonho para alguém. Quarto, sempre que ouvirmos algo que nos deixou desconfortável, vamos anotar e depois vamos tentar entender o porquê que aquilo ali nos feriu. E o quinto, e não menos importante, teremos uma lista de afirmações que vão nos ajudar nesse processo, fortalecendo as nossas crenças e nos tirando do lado negativo, nos colocando para o lado positivo. Seja lá o que for, seja um sonho pequeno ou seja um sonho gigante. São eles que tornam a sua vida mais viva, mais feliz e mais divertida. Então não permita que nada e nem ninguém paralise esses movimentos de conquista dos seus sonhos. Fico feliz que você ficou comigo até aqui. É um prazer enorme poder trazer essas reflexões sobre a vida e essas atividades que ajudam a melhorar os nossos dias. Se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva para que você fique por dentro de todos os vídeos que vão chegar por aqui. Já curte esse vídeo e compartilha com seus amigos que precisam saber dessas 5 dicas. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.